O Senado Federal aprovou a PEC emergencial. O texto prevê um protocolo fiscal para casos de calamidade pública. Ficou previsto um valor de 44 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial. O texto base foi aprovado em primeiro turno na noite desta quarta-feira e em segundo turno na manhã desta quinta. A agilidade na votação foi possível por um acordo que autorizou a quebra do intrínseco. Para aprovação da PEC, é necessário um intervalo de 5 dias úteis, salvo ocasiões especiais. Apreciamos, deliberamos, votamos e aprovamos a proposta de emenda à Constituição número 186 de 2019, que é a PEC emergencial, que estabeleceu o protocolo fiscal necessário para a implantação do auxílio emergencial no Brasil. Foi uma votação de 2 turnos, aprovamos o primeiro turno ontem, o segundo turno hoje, foram rejeitados os destaques, manteve-se, portanto, o parecer do relator Márcio Bittar, a quem parabenizo pela condução do trabalho, pela capacidade de diálogo e de negociação política, contemporizando as diversas frentes de interesse em relação a essa PEC emergencial. O fato é que aquilo que nós nos comprometemos, desde o início da nossa gestão como presidente do Senado, de pautar a PEC emergencial e aprová-la como uma condição de um protocolo fiscal necessário para o auxílio emergencial, foi cumprida pelo Senado. Agora a PEC se dirige à Câmara dos Deputados para sua apreciação. Na Câmara, para garantir agilidade na votação, a PEC emergencial vai direto ao plenário da Casa, já que ainda não houve a instalação das comissões. A discussão deve começar na terça-feira e a relatoria deve ficar com o deputado Daniel Freitas. Conforme conversa com os líderes, nós não temos unanimidade, mas temos uma maioria bastante significativa para a urgência do tema do auxílio. Quanto mais rápido nós votarmos e apreciarmos, lógico, com todas as opiniões que possam ser divergentes com relação a como vem o texto na questão do mérito, é importante que nós saibamos que ainda quando as comissões não estão instaladas, a gente possa abreviar o ritmo dessa PEC, que tem importantes posições aí do Pacto Federativo, da questão da PEC emergencial e que vai oportunizar o governo ter a sinalização para agora em março ainda pagar o auxílio emergencial, que é muito importante nesse momento. Para a semana que vem ou não? Para a semana que vem não é justo que a PEC saia hoje do Senado e a Câmara tenha que votar lá hoje ou amanhã sem discutir. Não é? O Senado levou um tempo maior e os deputados e deputadas tendo conhecimento do texto, pelo menos dá para as lideranças e os partidos se posicionarem com relação ao mérito a partir da terça-feira, que é o que eu penso, sugeri aqui no Colégio de Líderes, todo dia para discussão e talvez a votação da admissibilidade e primeiro e segundo turno na quarta-feira, numa possibilidade mínima de acordo do plenário. Na sessão do Senado desta quinta-feira, uma das principais discussões foi o pedido do Partido dos Trabalhadores para retirar do texto a previsão dos 44 bilhões de pagamento do auxílio emergencial. A ideia foi defendida, pois, segundo alguns senadores, estabelecer esse teto impede que o Congresso possa tentar aumentar o valor do auxílio quando a proposta chegar às casas de leis. Outros parlamentares defenderam que não prever o valor seria passar um cheque em branco para que o governo federal possa furar o teto. O relator, senador Márcio Bittar, defendeu que estabelecer o valor era necessário. O argumento foi vencedor. O destaque do PT foi rejeitado e, por 62 votos a favor e 14 contra, o texto base da PEC 186 de 2019 foi aprovado. A PEC emergencial dá margem fiscal para que o governo possa fazer o pagamento do auxílio emergencial, mas não cria o programa de fato. Para isso, o governo federal deve enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória, pois esse tipo de dispositivo legal entra em vigor a partir da publicação e tem vigência por 120 dias. O texto deve prever o pagamento de 4 parcelas de R$ 250 a partir de março. A expectativa é que a medida provisória seja publicada assim que a PEC emergencial passar pela Câmara. Caso a medida provisória não seja aprovada no prazo máximo de 4 meses, ela perde a validade. Por outro lado, neste período, os parlamentares podem fazer alterações no texto. Mas para garantir que o pagamento do auxílio não descontrole os gastos dos entes federativos, uma série de medidas fiscais foram impostas. Caso as despesas obrigatórias cheguem a 95%, será necessário congelar concursos e investimentos. Especialistas avaliam que manter o teto de 44 bilhões para o auxílio foi positivo e que as contrapartidas fiscais impostas pela PEC são necessárias para socorrer os mais vulneráveis.
estima que 10 milhões de brasileiros vivem numa situação de insegurança alimentar, o que pode provocar uma situação grave de quebra da estabilidade social, já que essas pessoas estão literalmente passando fome, né? Então, a expectativa do mercado, a expectativa dos analistas é de que o auxílio seja aprovado, que isso não vá furar o teto, que o Bolsa Família não vai ser incluído como uma exceção ao teto e que esse processo vá se estender por mais um tempo, 4, 5 meses, na esperança de que a população seja vacinada e a gente controle os níveis de infecção da pandemia, né? E junto com essa medida que o Congresso vai tomar, existem uma série de gatilhos fiscais que impedem o aumento de gastos sobre a receita líquida, estabelecendo limites, né? Então não vai se poder fazer grandes investimentos, reajustar o salário dos servidores, fazer novos concursos, e isso vai valer também para estados e municípios. Um grande esforço que o país vai ter que fazer para garantir pelo menos a sobrevivência imediata dessa população mais vulnerável, mais atingida, que certamente precisaria muito mais do que esses valores e por muito mais tempo, né? Mas as negociações estão em curso e estão apontando para isso.